Então, bom dia. Então, hoje é a aula de dia 15 de fevereiro. É, então, hoje a gente vai dar continuidade, né, o que a gente já estava fazendo nas últimas aulas, né, onde a gente falou o que que era uma base do espaço vetorial. Então, hoje, no geral, não é assunto novo, né, porque também isso é visto em álgebra linear A, né. A gente vai falar sobre dimensão, sobre coordenada de vetores e devemos falar também sobre a mudança de base, que está relacionada com as coordenadas de um vetor. Tá? Então, antes de mais nada, vamos recordar o último teorema que a gente viu, o teorema 1.1.4, que afirma, né, que se você tem B uma base de V, né, e se V é um vetor em V, então V pode ser escrito de forma única, tá? Como combinação linear dos vetores de B. Né? Ou seja, os escalares, na hora que eu escrever V como, sei lá, C1, V1, você tem que V1 até Vn, são os vetores da base B. Então, a combinação linear de escrever V como essa combinação linear são únicos, ou seja, os CIs aqui são únicos. Então, um exemplo de interpretação, né, é o seguinte: digamos que eu tenho B, a base canônica. Então, quando eu escrevo V, isso aqui é só uma interpretação sobre o conceito de base. Tá? Quando você escreve V como sendo C1 é 1 mais C2 é 2, a gente tem basicamente assim, que o C1 ele nos diz o quanto você, para chegar no vetor V, o quanto você tem que andar na direção do E1. E C2, ele nos diz o quanto você tem que andar na direção do C2, né? Porque isso aqui é um múltiplo escalar do C2, né? O resultado disso. Então, essa interpretação que a gente fez aqui, de o quanto eu ando em certa direção, vale para qualquer base, seja do R2, R3, de polinômios. Tá? Então, aqui está um exemplo. Se eu uso a base canônica, essa é a construção que a gente poderia fazer. Por exemplo, se você tem o vetor 5, 1, seria então 5 vezes o E1 mais o E2. Né? Essa é a decomposição que você tem. Então você tem que andar 5 vezes o E1. Então está aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Isso é o 5 E1, é o quanto você teve que andar. E uma vez E2, que é o quanto você teve que andar na direção do E2. Quando você soma os dois, vai te dar o vetor 5, 1, que é o original. Agora, se você muda a base, por exemplo, digamos que a base agora fosse V1 igual a 2, 1 e V2 igual a 1, 2. É possível, né, você reescrever, então, esse vetor 5, 1 como combinação linear desses dois vetores, que são os vetores da base. Então, se você resolve, né, o sistema linear, né, que é ver como você escreve os vetores na base, você obteria 5,1 como sendo 3V1 menos V2. Né? De fato, isso aqui funciona, é só testar. Coloca V1 aqui, coloca V2 aqui, e quando você fizer essa conta, dá 5,1. Então, de fato, bom, a gente pode então fazer o seguinte, ó, essa é a direção do V1. Então, você colocaria aqui, ó, 1, 2, 3, né, 3V1, mais uma vez, menos uma vez V2. Então, esse é o V2, então você tem que fazer menos, né? Então seria algo assim, né? Menos V2. E aí você soma esses dois vetores, esse aqui mais esse aqui. Então, você fazendo aquela regra de soma de vetores, você pega esse vetor aqui, translada ele até aqui, e aí você vai obter, então, V1, 3V1, menos V2, que dá o vetor 5,1 novamente. Tá? Então você tem várias formas de escrever o mesmo vetor usando os vetores de uma base. Tá?
Uma observação importante quando a gente está tratando de bases, e que vai ser importante especialmente no contexto de coordenadas dos vetores, é o seguinte. O conjunto, né, E1, E2 e o E2, E1, eles a princípio são os mesmos conjuntos e formam uma base do R3, né, a base canônica. Entretanto, na prática, tá, para a base ter alguma utilidade, a gente tem que tipo ter a possibilidade de nos referir ao primeiro vetor da base ou o segundo vetor da base. E de uma forma que, quando eu me refiro ao primeiro vetor da base, todo mundo entende quem é. Então, dessa forma, a gente normalmente considera a base como um conjunto ordenado. Tá? Apesar da gente usar a notação de conjunto, a gente vai olhar ele como um conjunto ordenado. Isso significa o quê? Significa que você não pode trocar a ordem dos vetores, porque isso vai mudar a interpretação de alguns problemas. Então, você não pode chegar lá com V1, V2, V3 e trocar a ordem dos vetores. Eles têm uma ordem específica que é importante para alguns problemas. Tá? Senão você vai ter que mudar algumas coisas, se você muda a ordem. Então, considerando a base como conjunto ordenado, a gente vai dizer que o E1, E2 não é a mesma coisa que o E2, E1. Como conjunto ordenado, tá? Se for só como conjunto puro, é a mesma coisa, é igual, tá? Mas se eu considero como conjunto ordenado, isso aqui é diferente, tá? Perguntas? Não? Ok. Então, vamos dar continuidade. Então, o que vai ser o vetor de coordenadas de V com respeito a uma certa base? Bom, isso é uma ferramenta bem útil, tá? Que vai ficar claro conforme a gente avança. É o seguinte: digamos que eu tenho um espaço vetorial sobre um corpo F com uma base finita e vai ser ordenada naturalmente, V1, V2 até Vn. Se o V está em V, nós sabemos pelo teorema lá que a gente falou no início da aula, né, de que existem escalares únicos C1, C2, Cn em F, tais que V é igual a essa decomposição aqui, ou seja, essa combinação linear. Então, esses escalares únicos, eles serão chamados de coordenadas de V com respeito à base B. E além disso, eu vou denotar um vetor dessa forma, V com um colchete entre eles e um B aqui embaixo, que refere-se a essa base aqui B, vai ser igual ao vetor C1, C2, Cn. Tá? Um vetor com N entradas, que são exatamente essas componentes da combinação linear de V na base. Então, esse vetor aqui, definido dessa forma, é chamado vetor de coordenadas de V com respeito à base B. Então, nota, dessa forma, realmente, a base ela precisa ser ordenada, porque quando eu falo C1, C2, Cn, significa que, como tem uma ordem, esse C1 aqui, ou seja, a primeira componente, ele tem que multiplicar a primeira componente do vetor da base. Então, primeiro vetor da base, quer dizer. Quando eu pego o segundo componente aqui, ele tem que multiplicar pelo segundo vetor da base. E assim por diante. Então, a base tem que ter uma ordem por causa disso. Senão isso aqui não fica sem sentido. Tá? E, importante notar que esse vetor novo que eu obtenho é um vetor em Fn. Apesar do espaço vetorial ser a qualquer coisa, por exemplo, Pn, espaço de matrizes ou qualquer coisa assim diferente, o vetor de coordenadas é um vetor em Fn. Tá? Que é o corpo que está aqui. Tá? É esse corpo que você está usando. Se você estiver em R, aí aqui vai ser um vetor em Rn. Se você estiver em C, vai ser um vetor em Cn. Ok? Bom, a princípio isso aí deve ter sido visto em álgebra linear A.
né? Como é que você escreve vetor numa base. Então, no RN, como é que funcionaria o vetor de coordenadas? Bom, lá, com respeito à base canônica, vai ser o próprio vetor, né? Ou seja, se eu tenho B como sendo a base canônica, é 1, é 2 até n, lá do Rn, e você tem um vetor V que é de coordenada x1, x2, xn em Rn, um vetor em Rn x1 até xn, então o V ele vai ser escrito como essa combinação linear dos vetores da base canônica. x1 é 1, mais x2 é 2, mais xn é n. Né? Essa decomposição natural na base canônica. Então, o vetor de V na base canônica é x1, x2, xn, que é o próprio vetor, V do Rn. Né? Então, o vetor de coordenadas é o próprio vetor, né, de certa forma. Né? Porque o vetor ele é o elemento, né, esse vetor, né, que é o elemento do Rn, ele é produto cartesiano. Né? Ele é o e vai dar, no final da história, um próprio vetor V. Né? Tá? Então, esse VB é igual ao próprio V. Tá bom? Em CN também vai funcionar a mesma coisa, né? Porque você pode usar qualquer um dos corpos aqui que funciona a mesma coisa quando você usa a base canônica. Então, vamos ver um exemplo. Digamos que eu tenho a base canônica do P2. Se P de x é esse polinômio, 3 mais 2x mais x ao quadrado lá do P2, então, imediatamente, a gente pode notar que o P, né, as coordenadas de P nessa base canônica serão 3, 2 e 1, que é esse aqui é o termo constante, o termo que acompanha o x e aqui é 1, que acompanha o x quadrado. E de uma forma geral, você pega a base canônica do Pn, P de x, né, e um polinômio P de x qualquer, A0, A1x, ANxn, o vetor de coordenadas dele seria A0, A1, AN, que está em Rn mais 1. Tá? Por exemplo, quando eu vou representar um polinômio no computador, eu não preciso, na verdade, a representação dele não é dessa forma de verdade. Eu tenho que usar alguma outra coisa. Uma coisa que eu poderia fazer é usar exatamente isso aqui. Eu coloco esse vetor do Rn mais 1 no computador. Ou seja, um vetor de n mais 1 entradas. Tá? E faço a conta com esse vetor aqui. Tá? Então, no computador tem que representar esse cara como alguma coisa mais simples, né, de ser representado no computador. Porque o computador que ele guarda são números. Então, você guarda um vetor, né, que é como se fosse uma lista de números. A gente diz, na verdade, um R, né? Em computação, a gente diria um R de números, tá? Então, essa é uma representação importante. E para quando a gente vai fazer contas em álgebra linear, também é importante. Tá? Perguntas? Ok. Então, continuando. Vale notar, né? Isso é bem importante, que os vetores, né, então, de coordenadas nos permite tratar, além de tudo, qualquer vetor de um espaço vetorial que tem uma base finita como um vetor do Fn, né, onde Fn seria o corpo em que o V, né, está sobre, né, é definido sobre. Onde F, né, é o corpo onde V está definido. Tá? Onde N aqui seria o número de vetores da base de V. Além disso, tá, o próprio espaço vetorial ele pode ser tratado como Fn. Isso aqui a gente vai ver um pouco mais à frente no curso, né, quando a gente falar de isomorfismo, por exemplo. Então, de fato, qualquer espaço vetorial V que tenha dimensão finita, tá? Por exemplo, sobre um corpo F, né,
ele vai ser basicamente identificado com um fn. É a mesma coisa. Então, trabalhar sobre esse espaço vetorial será a mesma coisa que trabalhar sobre o fn. Né? Tá? Então, isso é muito útil no final. Tá? Aqui. A gente vai já começar a ver um pouco dessa utilidade aqui. Tá? Então, para ver essa utilidade, a construção básica inicial é a seguinte proposição. Digamos que V é um espaço vetorial sobre F, né, sobre o corpo F. Pode ser o R ou C, né? E que tem uma base finita B. Então, vale que V mais W, ou seja, as coordenadas na base B do vetor soma, do resultado da soma de V mais W, é igual ao resultado de V na base B mais o resultado de W, mais a coordenada de V na base B mais o vetor de coordenadas de W na base B. Isso vale para qualquer V e W em V. E vale também que, dado um escalar C em V e um vetor V qualquer, C vezes V, né, as coordenadas do resultado do produto escalar de C vezes V, é C vezes o vetor de coordenadas de V na base B. Isso aqui é como se fosse, vamos dizer, linearidade. Né? Ou seja, vamos botar assim, se você chamar esse quadradinho aqui como se fosse uma função, né, que pega o cara que vai de V em Rn, onde n seria a dimensão de V, n seria o número de vetores, né, na base. Tá? De V. Então você teria assim, pega um vetor V e leva em quem? Leva, aqui tem que botar um Bzinho, em V na base B. Então o que a gente está dizendo com isso daqui é que essa transformação linear aqui, desse jeito, quer dizer, essa função aqui é uma transformação linear. Tá? Mas a gente vai falar nisso mais à frente, né? Mas só estou adiantando um pouco. Basicamente o que a gente está dizendo é que essa função aqui é uma transformação linear, né? Que é exatamente isso que está aqui. Bom, não é difícil verificar esses dois resultados. Eu vou deixar como exercício, né? E aí a gente pode tirar a dúvida na próxima aula, ou na semana que vem, né? Tá? Eu acho que é bem tranquilo, vocês podem fazer como exercício. Então, imediatamente, essa proposição também permite verificar essa outra consequência, de que um conjunto de vetores é linearmente independente se somente se os vetores de coordenadas é linearmente independente. Então, o que ele está dizendo é basicamente que, bom, se eu verifico que os vetores de coordenadas linearmente independentes, os vetores são linearmente independentes e vice-versa. Então, isso aqui já começa a ver, né, a força, né, de usar vetor de coordenadas. Né? Basicamente, você pode fazer tudo aquilo no vetor de coordenadas. Tá bom? E a demonstração também é bem imediata, usando o resultado anterior. Né? É só fazer a combinação linear que dá zero e vocês vão ver que sai imediatamente. Tá? A gente pode fazer novamente, faça um exercício, né? E nas próximas aulas a gente pode verificar, né? Se tiverem dificuldades. Tá bom? Então vamos usar esses resultados aí, que a gente já falou, para resolver o seguinte exemplo. Vamos mostrar que os seguintes conjuntos de vetores C são linearmente independentes no espaço vetorial V. Então tem três casos. Um é o espaço vetorial R4. Depois tem um exemplo B, que é o espaço vetorial P3. E o outro é o espaço vetorial das matrizes 2×2, com entradas em R. Tá? Então tem aqui três exemplos.
Tá? Então, vamos ao item A. Então, eu tenho que o espaço vetorial é o R4 e o conjunto C é esse conjunto com três vetores. 0, 2, 0, 1, 0, menos 1, 1, 2, 3, menos 2, 1, 0. Então, esse conjunto C ele é linearmente independente se somente se C1 vezes o primeiro vetor, mais C2 vezes o segundo, mais C3 vezes o terceiro é igual a zero, tem só a solução trivial como solução. Essa é a única solução, a solução trivial. Para resolver isso, o que a gente faz? Eu escrevo a matriz aumentada desse sistema, que está aqui, lado direito é zero, né? E faço escalonamento. Né? Eu imagino que todo mundo já saiba, né? Então a gente não vai fazer o escalonamento. Então, escalonando, a gente obtém essa matriz. E essa matriz aqui, então, que é de um sistema linear equivalente, ele não tem variável livre. Então, se não tem variável livre, né, o sistema homogêneo não tem variável livre, a solução é única. Tá? E essa solução única é exatamente a solução trivial. Portanto, C é linearmente independente. Tá bom? Então, isso faz, então, o item A. Né? Então, de fato, os três vetores são LI. Então, vamos fazer agora o item B. Então, novamente, eu tenho aqui um conjunto com três vetores, 2x mais x3, segundo vetor, e um terceiro vetor lá no espaço vetorial P3. Bom, para verificar que eles são linearmente independentes, a gente poderia simplesmente fazer a combinação linear, né? Tipo C1 vezes 2x mais x3, mais C2 vezes o segundo, mais C3 vezes o terceiro igual a zero. Tá? Mas a gente vai fazer um jeitinho diferente, que é usar a proposição anterior. Então, eu vou usar os vetores de coordenadas dos vetores em C. Né? Então, a proposição, né, que a gente falou aqui atrás, o conjunto de vetores é linearmente independente se somente se os vetores de coordenadas é linearmente independente. Então, voltando aqui, o que eu vou fazer é isso. Com respeito à base canônica, então, eu vou escrever cada um desses três vetores na base canônica do espaço P3. Que ficaria assim, ó, 0, 2, 0, 1, o menos x quadrado mais 2x3 na base canônica do espaço é 0, menos 1, 1, 2. E o outro vetor é 3, menos 2, 1, 0. Esses três vetores são os mesmos vetores do item A. Está aqui o item A. 1, 2 e 3 vetores. São exatamente os mesmos três vetores. E no item A, né, os vetores que a gente obteve são linearmente independentes. Então, o que a gente obteve aqui é que os vetores de coordenadas são linearmente independentes. Então, pela proposição anterior, o conjunto C tem que ser linearmente independente. Tá? De modo análogo, a gente pode proceder com o conjunto M2 das matrizes 2 por 2. Então, vamos fazer como no item B anterior. Vamos calcular os vetores de coordenadas na base canônica do espaço vetorial das matrizes 2 por 2, que é esse conjunto aqui, né? O E1,1, E12, E21 e E22, né? E12 significa tudo zero, exceto na posição 1, 2. Então, por exemplo, o 0, 2, 0, 1 seria o vetor 0, 2, 0, 1. A matriz 0, menos 1, 1, 2, né? O vetor de coordenadas dele na base canônica seria 0, menos 1, 1, 2. Está aqui, ó, 0, menos 1, 1, 2. E a terceira matriz, né? O vetor de coordenadas dela na base canônica seria 3 menos 2, 1, 0. Que novamente são os mesmos vetores do problema anterior. São os mesmos vetores. Certo? Está aqui. Portanto, novamente, esses vetores coordenados são linearmente independentes, então, pela proposição, esse conjunto também é linearmente independente. Tá bom? Perguntas? Tranquilo, professor.
Beleza. Bom, vamos a mais um exemplozinho. Vamos determinar o vetor de coordenadas do vetor 2 mais 7x mais x ao quadrado no espaço dos polinômios de grau até 2. Com respeito a essa base do P2, que é composta por esses três vetores, x mais x quadrado, 1 mais x quadrado e 1 mais x. Então, para fazer isso, o que eu preciso fazer? Determinar C1, C2, C3, tal que esse vetor aqui, né, esse polinômio lá no P2, ele é escrito como combinação linear dos vetores da base. Né? Então, eu tenho que escrever o vetor como combinação linear dos vetores da base. Então, eu tenho que descobrir C1, C2, C3. Então, para fazer isso, eu vou fazer o produto, né, e igualar os termos, constante, o termo x e o termo x quadrado. Se eu faço esse produto, então eu vou chegar ao seguinte: C2 mais C3 mais C1 mais C3x mais C1 mais C2x quadrado. Né? Então, o que eu fiz foi fazer esses produtos aqui. Por exemplo, com x. Com x eu tenho esse e tenho esse aqui. Esse. Então, vai dar ó, C1x e C3x. Então, dá C1 mais C3. Tá aqui, ó, C1 mais C3. Tá? Então, é isso que a gente fez aqui. Uma vez tendo, né, juntado todos os termos no lado direito, né, que tem x, x quadrado e etc., a gente iguala. Então, esse 2 aqui, ó, ele vai ser igual ao termo constante do lado de cá. Então, C2 mais C3 é igual a 2, C1 mais C3 é igual a 7 e C1 mais C2 é igual a 1. Tá? Então, eu tenho um sistema linear que tem solução única, tá? Você precisa escalonar e verificar. Né? A gente não vai fazer isso aqui, mas basicamente é você fazer aquilo que a gente fez aqui antes, né? Foi aqui, ó, certo? Então você vai montar o sistema linear e verificar que a solução é única e é exatamente essa solução aqui, ó, C1 igual a 3, C2 igual a menos 2, C3 igual a 4. Bom, se eu tenho isso, então o que eu obtive é que o vetor 2 mais 7x mais x quadrado na base canônica, na base B, desculpa, é 3 menos 2 e 4. Tá? Dá para verificar, né? Que isso está certo. É só você fazer 3 vezes o primeiro vetor da base, menos 2 vezes o segundo vetor da base, mais 4 vezes o terceiro. Aí você faz a conta e vai ver que vai dar, de fato, 2 mais 7x mais x quadrado. Tá bom? Só você ver. Ó, por exemplo, aqui, menos 2, né? Esse vezes esse dá menos 2, os termos constantes, né? Esse aqui, 4 vezes 1, 4. 4 menos 2 dá 2, que é esse aqui. Né? Só ir fazendo a continha que funciona. Tá? Ok. Então, continuando, um teorema importante, né, que a gente tem é o teorema 1.2.1, referente às bases. Né? É um teorema que, a princípio, você pode ter visto, né, em álgebra linear A ou não, né, de forma formal, mas a gente agora vai formalizar ele aqui de forma geral já. Então, digamos que você tem um espaço vetorial com uma base B consistindo de n vetores, onde n seria um número inteiro positivo, né, maior ou igual a 1. Então, o que a gente está dizendo aqui é que vem um espaço vetorial de dimensão finita, né, basicamente, mas a gente ainda não deu esse nome. Tá? Mas vem um espaço vetorial com uma base com n vetores exatamente. Então, qualquer conjunto com mais de n vetores em V vai ter que ser linearmente independente. Né? Se você bota mais vetores, fica linearmente independente. Então, lembra o seguinte, né, para a gente entender esse resultado. Uma base é um conjunto de vetores que tem duas propriedades. Esse conjunto é linearmente independente. E 2, ele gera o espaço. No caso V. Isso aqui é ser uma base.
Então, consequentemente, quando você diz aqui que qualquer conjunto com mais de n vetores em V é linearmente dependente, significa o seguinte, que basicamente a base é o maior conjunto, já é o maior conjunto possível que seja linearmente independente dentro do espaço. Tá? Dentro de V. Ou seja, se você adiciona mais um a esse conjunto, você já vai ter um conjunto ali. E qualquer conjunto que tenha mais de n vetores tem que ser necessariamente linearmente dependente. Tá? E B, qualquer conjunto com menos de n vetores não gera V. Ou seja, se você tira um vetor da base, por exemplo, estou falando agora da base, né? Se você tirar um vetor da base, já não gera o espaço. De verdade, qualquer conjunto com menos de n vetores, né, já que a base tem n vetores, também não vai gerar V. Tá? Alguém quer perguntar uma coisa? Professor, esse N, no caso, ele tem a ver com o tamanho do espaço, não, né? Ele vai ter a ver com o que a gente chama de dimensão, que a gente vai definir agora, já já. Certo? O N é a quantidade de vetores da base. A base é o conjunto de vetores que você pode escrever todo o vetor de V. Quantidade de vetores da base é esse N aqui. Tá? O detalhe é que aqui você está pegando uma base, tá? Eu não estou pegando todas as bases possíveis. Estou pegando uma base de V. Tá? Por enquanto. O que esse teorema diz, no final, é que como qualquer conjunto com mais de n vetores é linearmente dependente, qualquer conjunto com menos de n vetores não gera V, aí o que você obtém imediatamente é que qualquer base de V, então, vai ter que ter n vetores. Ou seja, se uma base de V tem n vetores, todas as outras têm que ter n vetores. Tá bom? Todas as outras bases de V vai ter que ter também n vetores. Então, se você consegue uma base que tem n vetores, todas as outras têm que ter também n. Então, vamos mostrar o teorema, né? Que também é tranquilo. Porque cai só num sistema linear no final. Digamos que C é um conjunto com m vetores e o m é maior que n. Tá? Vamos fazer o item A aqui. E digamos então que esse conjunto com m vetores seja V1, V2 até Vm. M vetores. Com m maior que n. Né? Mais vetores que o n. Beleza? Então, a gente tem que verificar, basicamente, eu quero verificar o que agora? O que é a afirmação? Que o conjunto é linearmente dependente. Né? Eu quero verificar que esse conjunto aqui é linearmente dependente. Né? Quero verificar se esse cara é. Então, eu tenho que fazer o seguinte, né, para verificar. Existem C1, C2 até Cm, nem todos nulos, tais que a combinação linear C1, V1, C2, V2 até Cm, Vm dá zero. Não, nem todos nulos. Tá bom? Então, tem que verificar isso. Bom, vamos dizer que eu tenho essa combinação linear aqui, né, que é uma equação vetorial. E eu pego o vetor de coordenadas dessa combinação aqui, né, dessa equação vetorial. Então, eu faço aqui o vetor de coordenadas do lado esquerdo e o vetor de coordenadas do lado direito. Então, eu obtenho que C1, V1, V1 na base B, mais C2, V2 na base B. Nota que eu estou fazendo uso das proposições anteriores, tá vendo? Certo? Eu passo o colchetezinho, né, dessa combinação linear, vira isso aqui, C1, V1, né, o vetor de coordenadas do V1, mais C2, o vetor de coordenadas do V2, mais Cm, o vetor de coordenadas de Vm. Isso é igual a zero, porque o vetor de coordenadas do zero é o próprio, né, o vetor nulo mesmo. Então, eu tenho uma combinação linear de vetores, e é uma combinação linear que é uma equação vetorial, tá certo?
E essa equação vetorial, ela é equivalente a um sistema linear. E que sistema linear é esse? Bom, os vetores, vamos botar o VI, né, na base B, ele pertence a quem? Ele pertence ao Rn, que é a quantidade de vetores dessa base B aqui. Certo? Quantidade de vetores da base B. Então, ele tem N entradas. Isso significa que esse sistema linear que você tem aqui, né, resultante, ele tem N equações e tem M incógnitas. Está aqui, ó, C1, C2, Cn. E o M é maior que N. Ou seja, eu tenho mais incógnitas que equações. Se o M é maior que N, a conclusão é que a gente tem pelo menos uma variável livre. Que eu tenho mais incógnitas que equações. Eu posso ter no máximo quantas variáveis, quantos pivôs, né? Quantas colunas pivôs, então? No máximo N. Se eu tenho mais incógnitas, né, que colunas, né, que eu tenho, desculpa, eu posso ter no máximo N, né, que é a quantidade de equações aqui no caso, então vai sobrar, né, pelo menos alguma incógnita, sem ser coluna pivô. E aí você vai ter que ter uma variável livre pelo menos. Então, se você tem pelo menos uma variável livre, esse sistema homogêneo, o sistema linear que é homogêneo, ele tem que ter infinitas soluções. Bom, se tem infinitas soluções, então tem pelo menos uma que é não nula. E aí verifica, portanto, o item A. Né? Então, em particular, tem uma solução não trivial. Então, C é linearmente dependente. Tá? Beleza? O item B eu vou deixar como exercício e a gente faz também na próxima aula, se vocês precisarem, se conseguir. Ele é bem tranquilo também. Segue de forma parecida com a demonstração que a gente fez aqui. Só que agora eu quero verificar o quê? Que qualquer conjunto com menos de n vetores não gera o V. Significa o seguinte: se você pegar um conjunto lá, né, com os vetores, tá bom? Com m vetores, né, o conjunto lá com V1 até Vm, tá bom? E aí você escreve o V como combinação, pega um vetor V qualquer, escreve como combinação linear. E aí você faz a mesma coisinha. Aí você lembra que o seguinte, o sistema com m menor que n implica que o sistema não tem solução para qualquer lado direito. Né? Se você tem menos incógnitas ali agora, você nem sempre vai ter solução. Tá? Então esse é o objetivo aqui. Tá? Então a ideia também é obter um sistema linear e fazer os argumentos também, né, de existência e unicidade de solução. Então os argumentos são parecidos. Então fica como exercício, a gente pode, essa é a dica, né, o que você vai ter que fazer. Tá bom? Beleza, então segue imediatamente, né, que eu já adiantei ali um pouco, que é se você tem um espaço vetorial com uma base, olha aqui, uma base, que tem n vetores, né, n um número inteiro maior ou igual a 1, então qualquer base vai ter que ter exatamente n vetores. Né, porque o resultado anterior diz que se você aumentar, fica LI, aí não é mais base, se diminuir não é mais base, então qualquer base tem que ter exatamente n vetores. Tá? Então o resultado imediato. Bom, e isso então permite, uma vez que a quantidade de vetores da base de um espaço vetorial é fixa, você pode então definir um número que a gente chama de dimensão. Tá? Então, o espaço vetorial ele tem dimensão finita, né? A gente vai dizer que tem dimensão finita quando ele tem uma base finita. E ele tem uma base com uma quantidade finita de vetores e a sua dimensão vai ser denotada por dim_v, né? Que é a quantidade de vetores na base, que não muda. Tá? E quando não tem uma base finita, a gente vai dizer que ele tem dimensão infinita e pronto.
E nesse caso a gente bota que de V é igual a infinito. Tá bom? Então, só a definição. E um caso especial é o espaço vetorial que tem só o vetor zero. Esse espaço ele tem como única base o conjunto vazio, tá? É exatamente o conjunto vazio. Não é o conjunto zero, né? O conjunto que tem o vetor nulo. Porque o vetor nulo ele é linearmente dependente, né? Porque você faz C vezes o vetor nulo, isso dá zero para qualquer C. Então não funciona, tá? Não funciona isso daí. Então a única base é o conjunto vazio. E aí a dimensão desse espaço, ele é zero. Tá? Então a dimensão do espaço, que é o zero apenas, né? O vetor nulo, é zero. E aí uns exemplos que a gente já viu. A dimensão do Rn é n, do Fn é n, das matrizes m por n é m vezes n, dos polinômios até grau p é p mais 1, de todos os polinômios, né, de todos os graus, é um espaço de dimensão infinita, e a dimensão do espaço das funções também é de dimensão infinita. Tá? Sobre a existência de bases, né, vocês podem fazer uma leitura pequena, né, da observação 1.2.1 do livro, né, que é só uma observação, né, um comentário sobre, se você tem interesse, né, de ler um pouquinho alguma coisa extra sobre a existência de base. Né? Que é uma questão matemática, vamos dizer, a princípio sempre existe. Né? Ele vai falar sobre o axioma da escolha, né? Outro assunto, né, relacionado, então, a essa representação de uma base, do vetor como um vetor de coordenadas, é a mudança de base, que tem a ver, então, com esse vetorzinho. Então, se eu mudar a base, né, do espaço vetorial, o vetor de coordenadas vai mudar. Então, por exemplo, se eu tenho uma base B, você faz a conta e obtém o vetor de coordenadas de V na base B. Agora, se eu mudar a base, uma base C, esse vetor agora, um vetor de coordenada C, é diferente desse de cá. Normalmente vai ser diferente, porque mudaram os vetores da base. Então, por exemplo, no exemplo anterior, o vetor nessa base aqui, do P2, tinha como vetor 3 menos 2, 4. Mas na base canônica, ele vai dar o vetor 2, 7, 1. Tá aqui, ó, 2, 7, 1. Tá? Então, a pergunta que a gente faz é como é que eu poderia, então, a partir do vetor de coordenadas de uma base, né, obter o vetor de coordenadas numa outra base. Então, tipo, eu tenho aqui o vetor de coordenadas da base B, como é que eu faço para obter o vetor de coordenadas na base C? Então, de verdade, eu vou querer obter, então, uma transformação linear. Na verdade, vai ser uma transformação matricial, né, do jeito que a gente já vê. Ou seja, no final vai ser uma matriz. Ah, eu quero uma transformação matricial. Então, eu quero uma matriz n por n, né, porque é uma transformação no mesmo Rn para Rn, que leva o vetor de coordenadas de um espaço para outro. Aqui eu botei Rn, mas, né, no geral seria o Fn. Tá bom? Então, como obter isso? Bom, a gente poderia fazer de uma forma construtiva, né, mas eu vou fazer simplesmente a definição e de forma construtiva com os teoremas a gente vai ver que de fato esse cara é a matriz, tá bom? De coordenadas. Supõe que V é um espaço vetorial que tem duas bases. Uma base B, de vetores V1, V2 até Vn, e uma base C. A base C, para definição, não é importante no momento, mas a B é importante. Então, por isso que a gente escreveu B como V1, V2 até Vn. Tá bom? Então, a matriz, né, de mudança de base de B para C vai ser escrita como a matriz P, que leva da base B para a base C, que vai ser uma matriz N por N, e onde as colunas são os vetores de coordenadas V1,
que é esse cara, escrito na base C. O segundo vetor da base B, escrito na base C, né, o vetor de coordenadas dele, e o vetor de coordenadas do Vn na base C. Ou seja, a matriz que eu obtenho, né, que faz a mudança da base B para a base C, é a matriz V1 na base C, V2, o vetor de coordenadas do V2 na base C e o vetor de coordenadas do Vn na base C. Tá? Então, eu pego os vetores de na verdade, eu estou obtendo o vetor, né, de coordenadas dos vetores da base velha escritos, né, como vetores de coordenadas da base nova. Tá? Basicamente isso que a gente está fazendo. Tá bom? Existem outras formas de fazer isso. Tá bom? Que basicamente seria assim. Como é que a gente poderia ver, né? Só uma ideia. Você pega um vetor V qualquer, sabe? E aí você escreve ele como combinação linear dos V1, V2 até Vn. Tá? E aí você quer obter ele na base C. Então você vai lá e faz V na base C, vai ser o quê? Vai ser essa combinação aí na base C. Tá? Que a gente viu vai ter que ser C1 vezes V1 na base C mais Cn Vn da base C. Tá? Tem alguém com o microfone aberto. Okay. V na base C até... Então a gente vai ter isso aqui. Tá bom? Então, isso aqui é só uma ideia de como é que você pode obter que de fato dá isso aqui. Tá? Então, essa é uma ideiazinha que poderia fazer de forma construtiva também. Tá? Beleza? Então, teorema importante, né? Referente à base, referente a essa mudança de base, o que essa matriz tem de especial? Então, o que ela tem vai ser o seguinte, né? O que ela vai fazer? Ela vai fazer o seguinte, se eu tenho B e C, duas bases de um espaço vetorial de dimensão finita V, então, digamos que P de B para C é a matriz de mudança de base de B para C, né? Como definida anteriormente, né? Aquela matriz. Então, essa matriz ela é tal que o seguinte, primeiro, se eu multiplico essa matriz P, que vai de B para C, pelo vetor de coordenadas de V na base B, isso me retorna o vetor de coordenadas de V na base C, para todo V em V. Então, é baseado nisso aqui que você construiu aquela matriz lá de mudança de coordenadas. Tá? Então, ela faz isso. Ela leva da base B, né, o vetor de coordenadas na base B para o vetor de coordenadas na base C. Então, isso que a gente diz de mudança de base, né? Matriz de mudança de base não significa que você está, de fato, mudando a base do espaço ou coisa assim. Não, você está... É uma matriz que leva vetor de coordenadas em uma base e vetor de coordenadas em outra base. Tá? E B, essa matriz, ela é inversível. E, além disso, a inversa dela é exatamente a matriz que faz o contrário. Ou seja, se a matriz leva da base B para a base C, a inversa leva da base C para a base B. Né? É um pouco natural, né? O que a gente gostaria mesmo que acontecesse. E essa matriz que faz a mudança, ela é única, né? Com essa propriedade A aqui. Tá bom? Perguntas? A gente vai então à demonstração, né? Se tiver perguntas. Vamos lá. Então, eu vou fazer assim. Digamos que eu tenho B, né? O vetor de coordenadas V1, V2, até Vn. Tá bom? Então, vamos mostrar o item A. Então, digamos que V é um vetor qualquer, né? Que eu quero exatamente mostrar, né? Vou anotar aqui o que a gente quer mostrar. Quero fazer isso aqui. Um vetor qualquer na base B tem que dar na base C, né? Então, é isso que eu quero fazer. Bom,
Uma vez que B, né, é a base lá, né, do espaço V, então existem, né, C1, C2 até Cn, lá no corpo F, né, do espaço, tais que V pode ser escrito, né, como essa combinação linear, C1V1 mais C2V2 mais CnVn. Tá bom? Então, o que eu tenho? Eu tenho que V na base B é o vetor C1, C2 até Cn. A forma de escrever tanto faz, tá? Às vezes eu posso escrever assim ou de outro jeito, né? Só vou dizer que essas duas formas são válidas em álgebra linear, né? Escrever como um vetor coluna ou como um vetorzinho do Rn, né? Como tradicional. Bom, feito isso, né? Pela definição da matriz de mudança de coordenadas, né? Eu tenho o seguinte. Da matriz lá que faz a mudança, eu sei que se eu faço PCB vezes esse vetor V na base B, isso vai ter que me dar o seguinte. Vamos ver, o vetor de mudança, a matriz de mudança é essa aqui, né? V1, V2 até Vn na base C, tá? Vezes esse vetorzinho, C1, C2 até Cn. Ok? Então, isso aí vai me dar o quê, né? Vamos ver. Então, isso aí vai me dar o seguinte. Vou escrever aqui de novo, né? Rapidinho. V1 na base C, né? Até Vn na base C. Vezes C1 até Cn. Então, isso aqui vai dar o quê? Isso vai dar C1 vezes V1 na base C, mais, né, da combinação linear das colunas da matriz, certo? Linear. Então, isso vai dar... Agora, a gente pode agora desfazer uma coisa, né? Eu posso botar todo mundo aqui, olha, como um único vetor de coordenadas, né? Eu vou desfazer aquilo que a gente fez antes, né? Lá na proposição. Então, eu vou escrever dessa forma. Posso fazer isso, né? Essa igualdade é válida. Ora, então, quem é esse cara daqui? Mas isso aqui é exatamente o vetor V. Então, isso aqui é igual ao vetor V na base C. Ora, então, o que eu mostrei foi que P, né, a matriz de mudança vezes o vetor V na base V é exatamente V na base C. Tá certo? Então, tá aqui de forma construtiva como é que você vê que a matriz de mudança de coordenadas de fato dá isso. É outra forma da gente ver. E aí isso demonstra o item A. Então, isso demonstra o item A. Ok? O item B. Perguntas? Acho que não, professor. Beleza. Então, vamos lá. Então, tendo mostrado o item A, ok? Então, eu sei o seguinte. Que para todo V, em V, vale que T, essa matriz de mudança, vai me dar V na base C. Mas, nota que eu demonstrei o teorema. Então, vale também que se eu pegar a matriz que vai da base C para a base B, e eu multiplico pelo V na base C, vai me dar o V na base B. Né? Então, eu tenho essas duas coisas. Isso para todo V.
Então, de verdade, para todo V vai valer o seguinte. Se eu faço P de B para C vezes P de C para B, de B para C, tá bom? Vezes o V na base B, isso vai me dar o quê? Vai dar o P de B para C vezes quem? Isso aqui é igual a o V na base C. Então, isso aí, V na base C. E isso aqui é igual ao V na base B. Então, o que a gente obtém é que para todo V, a matriz que faz de C para B vezes a de B para C dá a matriz identidade. Né? Ou seja, como vale para todo V, o que a gente mostrou é que, vou botar aqui de vermelho, P C para B vezes P de C de B para C é igual à matriz identidade. Tá certo? De forma análoga, a gente faz o contrário, né? E de modo análogo, você pode fazer P de... A gente fez o caso B. C. C. B para C. De C para B. Eu também posso verificar que isso dá matriz de identidade. Portanto, o que você obtém é que, veja, então, esse cara daqui, ó, é a inversa desse cara. Então, a inversa desse cara daqui é exatamente P e P, C. Tá bom? Esse cara é a própria inversa. Tá? Então, isso verifica já o item B também, que é a matriz de mudança de B para C invertível e PCB inversa é PBC. Tá bom? Bom, a gente pode fazer aqui a unicidade, né, ainda. Unicidade. Né, só tem um detalhezinho. Então, seja PCB, a matriz de mudança de B para C, quer dizer, a matriz do item A. Né? Do item A. Vamos mostrar que ela é única, né? Que eu quero fazer. Suponha que P, né, é uma matriz N por N, tal que se eu faço P vezes V na base B, tem que dar V na base C. Para todo V, né? Espaço vetorial. Né, eu quero mostrar que esse P é igual ao PCB, né? Ou seja, a unicidade. Para isso, então, nota que para todo J, né, 1, 2 até M, até N, na verdade, a matriz de V J na base B é igual ao EJ. Por quê? Porque VJ é igual a 0V1 mais 0V2 mais 0 VJ menos 1 mais 1 vezes VJ mais 0, etc, etc. Ou seja, só o VJ é que aparece. Então dá o próprio EJ. Não, B é a base que tem o V1 até Vn. Tá? Então, o VJ na base B é o próprio EJ, né? O vetor canônico. Tá bom? Então,
Se eu faço P vezes esse VJ, dá EJ. Dá P vezes EJ, desculpa. Que vai dar isso aqui. Quando eu faço uma matriz vezes o vetor canônico EJ, isso dá como resultado a coluna J da matriz. Tá bom? São coisinhas de álgebra linear. Isso aqui me dá a coluna J da matriz. Tá bom? Ou seja, a coluna J da matriz, né, é dado por esse produto aqui. Agora, por outro lado, se eu faço P, VJ, B, isso tem que dar VJ na base C, certo? É a definição do P, né? O P era uma matriz que fazia isso também, né? Fazia a mudança da base B para a base C. Então, consequentemente, VJ, isso aqui tem que ser igual à coluna J, né? Porque isso aqui é a coluna J. Então, isso aqui é igual à coluna J da matriz. Certo? Ora, então essa matriz, né? Então, lembra, P de B na base C é a matriz que tem V1 na base C, na primeira coluna, V2C na segunda coluna, até VNC na última coluna. Então, isso aqui é o próprio P, né? Ou seja, P é igual a PCB. Isso acaba a demonstração. Tá? Beleza. Então, vamos fazer uma pequena sketch aqui. Digamos que eu tenho aqui o espaço vetorial V, um vetor Vzinho. Vou fazer um esboço aqui sobre o que a gente está fazendo, né? O que a gente obtém com isso, dessas coisas. Uma pequena relação dos espaços. Então, tem o Fn aqui. Então, veja, se eu faço aquela operação, né, de fazer a representação de V na base C, eu obtenho, lá dentro do Fn, o vetor que é o V na base C. De modo semelhante, eu posso, lá no Fn também, fazer a representação do V na base B. E aí obtém lá um elemento também, que seria o V na base B. Tá bom? Opa, deixa eu apagar esse pedacinho aqui. Aqui, o pontinho. Isso. Tá? Ó, então eu tenho uma matriz que faz a mudança desse cara para esse cara, que é uma matriz que pega B e leva na base C. E eu tenho a matriz inversa, né, que vai fazer o contrário, que é exatamente a matriz P que leva de C para B. Então, esse é o esqueminha, né, do que está acontecendo, né, das coisas que você pode fazer. Tá bom? Então, tá? Alguém quer perguntar alguma coisa? Não? Então, vamos fazer um exemplo, hein? Vou fazer o seguinte. Então, determine a matriz mudança de base P
C para B, B para C, para as bases x mais x quadrado, ou mais x quadrado, mais x, e C, a base canônica, 1x quadrado. Ok? As bases do P2. Em seguida, determine o vetor de coordenadas. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, eu tenho que escrever os vetores de uma base na outra, né, para poder obter essas matrizes, né? Então, eu vou fazer o caso mais simples, né? Escrever os vetores de B na base C é fácil. Então, vamos fazer isso. Então, vamos escrever, porque a base C é a base canônica, né? Então, vamos escrever os vetores de coordenadas dos vetores da base B na base C. Da base B na base C. Ok? Então, eu tenho o seguinte, ó. Quem vai ser x mais x quadrado na base C? Vai ser 0, 1, 1. Né? Se eu vou lá e faço 1 mais x quadrado na base C, vai ser o vetor 1, 0, 1. E se eu faço o vetor 1 mais x na base C, isso me dá o vetor 1, 1, 0. Bom, essas aqui serão as colunas de qual das duas matrizes? Dessa ou dessa? Vai ser exatamente, né? Se eu estou escrevendo os vetores da base C com respeito, né, à base C, então eu estou obtendo esse cara daqui. B na base C. Então vamos lá. Então, P vai me dar, vamos ver aqui, 0, 1, 1, 0, 1 e 1, 1, 0. Ok? Então essa é a matriz. Agora, como é que eu obtenho a outra matriz? Essa daqui. Bom, eu posso simplesmente inverter, né, para calcular P, que vai de C para B, podemos calcular a inversa de P de B para C. Né? Então, eu não vou fazer aqui a conta, tá, da inversa. Eu imagino que todo mundo já sabe, né, fazer o escalonamento para fazer isso. Inversa desse aqui, ó, que vai me dar meio de menos 1, 1, 1, 0 menos 1. Opa. 1 menos 1, 1, 1, 1 menos 1. Tá bom? Ok? Essa é a matriz. Então, eu fiz já as duas matrizes aqui, essa e essa. Tá? E podemos, então, agora calcular como é que fica o vetor, né, com respeito à base B. Bom, para isso eu vou fazer o seguinte, então. Eu vou escrever o vetor, que é o... então, para calcular
Vou escrever de novo aqui o vetor. O 2 mais 7x mais x quadrado na base B, podemos calcular esse vetor na base canônica. E depois, né, porque a base canônica é fácil, e depois multiplicar por P, que leva a base C na base B. Então, de fato, ó, o 2 mais 7x mais x quadrado na base C é o vetor 2, 7, 1. E se eu multiplico lá pelo PVC, então eu tenho o seguinte. Então, esse vetor aqui na base B é igual a matriz que leva de C para B vezes esse vetor aí, vezes o 2 mais 7x mais x quadrado na base C, que vai dar a matriz, né, que a gente obteve antes. Vou botar aqui. Era meio menos 1, menos 1, menos 1, vezes 2, 7, 1. E isso vai me dar, então, vetor, fazendo o produto, ó, 3, menos 2 e 4. Tá? Então, isso aí é a ideia. Bom, a mudança de base, ela é útil, de fato, se você tem muitos vetores em que você precisa fazer a mudança, né? Se você só precisa fazer um, às vezes não, tanto faz construir a matriz ou não, tá? Às vezes nem precisa, não é necessário. Mas se você tem, né, alguns vetores, isso é importante. Mas a grande utilidade em álgebra linear da matriz de mudança de base está relacionada com alguns assuntos um pouquinho mais avançados, dentre eles a diagonalização de matrizes. Tá? Digamos assim, quando você muda a base que você está trabalhando, as equações que você tem simplificam. Tá? Essa é a ideia. Tá? E a mudança de base, ela entra para simplificar isso. Tá bom? A gente deverá ver algumas coisas um pouco mais para frente do curso.